Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC com os problemas de divisão proporcional envolvendo a nossa aritmética. Então, vamos fazer uma revisão da parte também algébrica e nesse vídeo nos propomos a fazer o comentário dessas 7 questões sobre divisões proporcionais. O ideal é você fazer uma parada no carrego do seu vídeo e tentar executá-las. Bem, vamos aqui ao nosso primeiro problema. Ele pede para você dividir R$200 em partes diretamente proporcionais ao 2, 3 e 5. Nós vamos resolver ou fazer esse primeiro comentário dessa primeira questão envolvendo um dos métodos da álgebra. Bom, então para iniciarmos vamos ter que dividir, podemos dizer, o 200 em 3 partes. Essas partes vamos denominá-las de A, B, C. O A, o B e o C é justamente a meta do problema. Senhores, vamos aqui às partes citadas no problema, no enunciado, que é diretamente ao 2, ao 3 e 5. Como é diretamente ao 2, ao 3 e ao 5, podemos armar A diretamente proporcional ao 2, assim como o B diretamente proporcional ao 3 e o C diretamente proporcional ao 5. Aplicando aqui uma das propriedades da série de razões, podemos considerar que continua a proporção, ou uma série de razões, a soma dos antecedentes diretamente a soma dos consequentes. A soma dos antecedentes é a soma das partes que queremos dividir o 200. Devido a isso, podemos dizer que a soma das 3 partes é o 200. E o nosso consequente, o denominador, é o 10, que é o 2 mais 3 mais 5. Ficamos então a depender de 200 pelo 10 e 200 por 10 nos dá a nossa constante de proporcionalidade, que é o 20. E aí, para o cálculo do ABC, tomamos individualmente cada uma dessas razões e igualamos ao 200. No nosso caso, A sobre o 2 é 200. Se o 2 está dividindo o A, passa a multiplicar o 20, podemos concluir que o valor da primeira parte, ou seja, do A, é 40. Para o caso do cálculo do B, segunda parte, da mesma maneira, tomamos o B sobre 3 e igualamos ao 20. E novamente, cruzando aqui o 3 por 20, ou multiplicando, ficamos com a parte B, ou a segunda parte, valendo 60. E, finalmente, a terceira parte é o C sobre 5. Fazemos o C sobre o 5 valendo 20. E se C sobre 5 é 20, cruzando o 5, né? Ou multiplicando o 5 pelo 20, nos fornece a terceira parte, que é o 100. E aí, então, senhores, podemos responder que as 3 partes da divisão do 200 diretamente ao 2, ao 3 e ao 5 é, respectivamente, 40, 60 e 100. Se você quiser, uma das maneiras, né, de você conferir é você adicionar essas 3 partes e os somatórios das 3 nos fornece o todo, né, no caso total, que é o 200. E realmente 40 mais 60 é o 100, 100 mais 100, 200. Bom, aqui fizemos o comentário desse primeiro problema. Voltamos a repetir usando a parte de álgebra. Mas a meta desse vídeo, gente, é fazer o comentário desse tipo de problema resolvido pelo método bem rápido, que é o método da aritmética. No caso, vamos fazer aqui o mesmo problema para você comparar os dois. Então, a divisão do 200 em 3 partes. O que é que você faz logo a princípio, o primeiro passo? Você soma os números dados, ou seja, as 3 partes, melhor dizendo ainda, né? Que é a 2, 3 mais 5, e nos fornece o 10. Segundo passo, você já chega à constante da proporcionalidade. Como é que é isso? É a constante que nos fornece a divisão do 200 pelo 10. E se você dividir 200 por 10, nós chegamos a 20. Pronto. Se você já tem a constante da proporcionalidade desse problema, para você determinar as partes, o que você faz? Você multiplica essa constante que você encontrou na divisão por cada uma das partes citadas. Ou seja, no caso, vamos tomar o 20 e multiplicá-lo por 2, nos fornece 40. Vamos tomar o 20 e multiplicá-lo por 3, que é a segunda parte, que chegamos a 60. E vamos finalmente, a terceira parte, tomar o 20 e multiplicar por 5, que é 100.
você recorda-se que é justamente as partes que encontramos no problema anterior, 40, 60 e o 100, e a soma das três nos fornece o todo dividido, que é o 200. Então, senhores, aí um problema, né, resolvido por intermédio da aritmética em partes diretamente proporcionais. Senhores, um problema agora em partes diretamente proporcionais, ou seja, o 184, vamos dividi-lo em partes diretamente proporcionais a 3 valores fracionários. Vamos fazer esse problema usando a aritmética, ou seja, o método bem rapidinho. O que é que você faz? Primeira passagem é você reduzir essas frações ao mesmo denominador, ok? Reduzir as frações ao mesmo mínimo. Então, para isso, você faz um MMC dos denominadores, o 2, o 3 e o 4. Fazendo isso, nós chegamos ao 12. Ó. O 12 é o mínimo, repetimos 2, 3, 4. O que é que você faz? Redução das frações ao mesmo denominador. Chama 12 para todos os 3 denominadores e opera. 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 é o 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 é o 3 vezes 3, 9. Pronto. Reduzido as frações ao mesmo denominador, como vamos dividir em partes diretamente proporcionais, o que é que você faz? Você cancela os denominadores, os 3 aqui no caso, e passa a trabalhar com os numeradores. Ou seja, você abandona as frações e passa a usar um problema como se fosse diretamente proporcional, dividir o 184 diretamente proporcional ao 6, ao 8 e ao 9. Que fizemos no passado, no problema anterior, somamos, né, os 3, né? Somamos esses números, no caso, 6 mais o 8 mais os 9, chegamos a 23. Pronto. Se você fez isso, chegou à soma das 3 partes, em outras palavras, você agora vai fazer ou calcular a constante de proporcionalidade. Então, nós temos aqui a constante de proporcionalidade, que vai ser obtida como dividindo o todo, que é o 184, pelas 3 partes. Desculpa aí que aqui é o passo 4, né, gente? Bom, então, vamos dividir. 184 dividido por 23, chegamos a 8. Pronto. Encontrado a constante da proporcionalidade, você acabou com o problema. Porque, para você determinar as partes, você vai tomar esta constante e multiplicar, agora cuidado, você tem que pegar aqui, né, pelos equivalentes. Você multiplicar o resultado por cada um dos números dados no passo 2, né, que é o 6, o 8 e o 9. Ou seja, vamos fazer o 8, a primeira parte. Desculpa. A primeira parte, vamos tomar o 8 vezes o 6, que é o 48. Segunda parte, o 8 vezes o 8, 64. E, finalmente, a terceira parte é o 8 vezes o 9, que é 72. Senhores, essas são as 3 partes obtidas na divisão de 184 em partes diretamente ao meio, 2/3 e a 3/4. Querendo conferir, você somando essas 3 partes, você vai obter o todo, que é o 184. Bom, então aí, senhores, uma maneira prática e rápida, você fazendo um treino, você verifica que a rapidez e a segurança é enorme quando você resolve esse tipo de problema dessa forma. Vamos aqui ao problema 3, que é usando a parte da álgebra para rever um pouquinho. Só que o número agora é 234 em partes inversamente proporcionais aos seus algarismos. Em outras palavras, vamos dividir 234 em 3 partes, que são os seus algarismos. Então, se são as 3 partes, vamos denominá-las de ABC. As 3 partes são, no caso, é a meta do problema, e elas 3 é o 2, o 3 e o 4. Só que vamos ter que dividir 234 inversamente proporcional ao 2, ao 3 e ao 4. Então, senhores, inversamente a 2, o inverso 2 é o meio. O B, inverso a 3 é 1/3, o inverso do 3. C, inversamente a 4, o inverso do 4 é 1/4. Pronto. Aqui criamos a série de razões. Resolvendo algebricamente, vamos o que? Somar antecedentes, somar consequentes. A soma dos antecedentes
é o todo, né? 234. Agora, para somarmos o meio, mais um terço, mais um quarto, somar frações com denominadores diferentes, precisamos executar o mínimo. E executando o mínimo do 234, que é o 12, operamos, né? 12 dividido por 2 é o 6 vezes 1, 6. Mais 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Pronto. Soma antecedentes é o 234 e a soma consequentes vai nos dar a fração 13 por 12. Senhores, dividir frações. Conservamos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. E assim sendo feito, senhores, 234 pelo inverso de 12 terços, chegamos à constante, que é o 216. Para você determinar as três partes, vamos tomar individualmente cada uma dessas razões e igualar ao 216. Bom, vamos nós à primeira. A valendo 216. Se o meio está dividindo, né, o A, ele passa multiplicando 216, ficamos com, em outras palavras, com 216 dividido por 2, é o 108, é a primeira parte, o A. A parte B, ou a segunda parte, vamos tomar a razão B por 1 terço e igualar ao 216. 1 terço vai multiplicar o 216. Ficamos então com 216 dividido por 3, que é o 72. Nos fornece a parte B. E finalmente, a terceira parte, que é a parte C, vamos tomar C por 1 quarto e igualar ao 216. E assim sendo feito, senhores, ficamos com C igual a 54. As três partes, então, vai da divisão 234 por seus algarismos, inversamente, é 108, 172 e o 54. Você querendo conferir se está legal, está correto? Vou checar, né? Como se diz, somamos 108 com 72, que dá no caso aí o 180, mais o 54, nos fornece o 234. Bem, senhores, então, aí esse problema resolvido, repetimos pelo método da álgebra. Mas a meta do nosso vídeo é fazer esses problemas na condição do método aritmético. Então, vamos tomar o mesmo probleminha para você comparar os dois. Primeira coisa que você vai fazer vai ser, no caso, obter as partes, né, inversamente a 2, 3 quartos. Então, se os algarismos é 2, 3 quartos, inversamente a 2, 3 quartos, as partes, né, transformar os números dados em denominador de frações, das quais a unidade é o numerador. Então, nós vamos tomar inversamente a 2, 3 quartos. Tomamos aqui 1 meio, 1 terço e 1 quarto. Senhores, vamos reduzir essas frações ao mesmo denominador, mesmo caso que fizemos anteriormente. Ou seja, vamos tomar o 2, 3 e o 4, executar o mínimo é 12, e operando o mínimo, 12 por 2, 6, 6 vezes 1, 6, 12 por 3, 4 vezes 1, 4, 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Pronto. O que vamos fazer agora? Abandonamos os denominadores. Para facilitar o problema, ficamos com o trabalho em relação à proporcionalidade, divisão diretamente proporcional aos numeradores, 6, 4 e 3. Olha bem, primeira passagem, tomamos o inverso dos números, e vamos ter que dividir 234 inversamente proporcionais a seus algarismos. O inverso do 2 é 1 meio, o inverso do 3 é 1 terço, o inverso do 4 é 1 quarto. O que fizemos a seguir? Fizemos a redução dessas três frações ao mesmo denominador, que é o 12, que foi feito. Quando fizemos isso, abandonamos os denominadores e passamos a trabalhar com os numeradores, ou seja, passamos a trabalhar com o 234 em partes diretamente a 6, 4 e 3. Bom, ficamos com aquele primeiro probleminha que fizemos, ou seja, vamos fazer o quê? Buscar a constante. Para isso, você primeiro soma os números dados. 6 mais 4 mais 3 é o 13. Para o caso da constante, o que é que o senhor vai fazer? Vamos dividir o todo, 234, pela soma. Ou seja, senhores, dividir 234 pelo todo, pela soma, no caso, pelo 13, chegamos ao 18. Pronto. Chegando à constante, né? Nosso 18, o que é que o senhor vai fazer?
vai tomar essa constante e multiplicar por cada uma das partes. Só que você vai pegar aqui no passo 3. Né? Para o caso das partes, cálculo das partes, vamos multiplicar o resultado obtido com todos os números no passo 3. Ou seja, a constante vezes o 6 nos dá a primeira parte, que é o 108. A constante 18 vezes a segundo número é o 4, nos dá o 72. E a constante 18 vezes os 3, chegamos a 54. Obtemos então, senhores, o mesmo resultado anterior, que é o 108, 72 e 54. Mais uma vez, se querendo conferir, soma as três partes e tem que fechar, né, ou obter o 234. Bem, senhores, aí então, problema resolvido em partes inversamente proporcional, resolvido pelo método da aritmética. Vamos agora ao problema 4, que é uma divisão diretamente, inversamente proporcional, resolvido pela parte aritmética, pelo método da aritmética. Dividiu 507 em partes inversamente proporcionais aos números 2 inteiros e 1/4, 1 inteiro e 2/3 e 1,2, 1 inteiro e 2/10. Então, senhores, vamos ter que dividir esse número em partes inversas. Olha só, nós vamos ter que fazer, em primeiro lugar, vamos obter uma maneira de escrever melhor isso aqui, ou seja, vamos transformar esses números dados em frações que podem ser próprias, em parênteses ou impróprias, né? Ou seja, vamos escrever o 2 inteiro e 1/4 de modo impróprio. Para isso, 4 vezes 2, 8, 8 mais 1, 9, é o 9/4. Vamos escrever 1 inteiro e 2/3 da mesma maneira. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5/3. E 1,2, 1 inteiro e 2/10, podemos escrever na condição decimal, que é o 12 sobre o 10, que simplificando, para aliviar aqui um pouquinho, trabalhar com valores menores, podemos dizer que é 6/5. Dividimos ou simplificamos aqui a fração 12/10 por 2. E aí, senhores, passamos a trabalhar com esses problemas, fosse dividir 507 em inversamente proporcionais a 9/4, 5/3 e 6/5. Ora, se o problema passado é dividir, por exemplo, por 2, 1 e 1. Aliás, lá era 2, 5, 7 lá. Aí você inverteu, né? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que você tem que inverter o 9/4, 5/3 e o 6/5. Ou seja, a divisão é em parte inversamente proporcional. Devemos usar os inversos dessas frações. Então, o inverso 9/4 é 4/9. O inverso 5/3 é o 3/5. O inverso 6/5 é o 5/6. Bom, daqui para frente, vamos trabalhar com esses três. Para isso, vamos reduzi-los ao mesmo mínimo, ao mesmo denominador. Executando o mínimo 9, 5, 6 é o 90. Redução das três ao mesmo mínimo. 90 dividido por 9 é o 10, vezes o 4, 40. 90 dividido por 15 é o 18. 18 vezes 3, 54. 90 dividido por 6, 15 vezes 5, 75. Temos essas frações com o mesmo denominador. Para facilitar um pouquinho, cancelamos todos eles e passamos a trabalhar com o problema como se esse enunciado fosse dividir 507 em partes diretamente proporcionais a 40, 54, 75. Esses são os denominadores, os numeradores. Bem, senhores, agora partimos para a constante, né? Para isso, vamos somar os números dados. 50, 40, 54, 75 é o 169. No caso da constante, vamos tomar o todo, 507 dividido pelo 169. Assim sendo feito, chegamos a 3. Essa é a nossa constante. Para calcular as partes, vamos tomar a constante e multiplicar por cada um dos nossos números diretamente. Então, no caso, as partes vão multiplicar o resultado por cada um do, no caso aqui do passo 4. 3 vezes o 40 nos fornece a primeira parte, seguinte 20. 3 vezes 54 é o 162, é a segunda parte. E 3 vezes o 75 é o 225. Então, senhores, as três partes da divisão de 507 inversamente a 2 inteiros e 1/4. 1 inteiro, 2/3.
e 1 inteiro e 2 décimos, é respectivamente 120, 62 e 225. Bem, senhores, aí então um problema na condição de dividir inversamente as frações, né, pelo método da aritmética. Prático, rápido, e você fazendo um treino, possivelmente você não erra esse tipo de problema. Problema 5. Dividir 115 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e a 4, 5 simultaneamente. São duas séries de divisão. Então vamos resolver esse problema. No caso, traça um problema de divisão simultânea, né, direta, pelo método da aritmética. Como podemos fazer, senhores? Vamos multiplicar primeiro, ou seja, traduzir esse problema para uma maneira mais prática. Para isso, você multiplica os números dados respectivamente. O que quer dizer isso? A primeira série é o 2 e o 3. A segunda série da divisão é o 4 e 5. Então, você multiplica o primeiro da primeira série pelo primeiro da segunda. O segundo com o segundo. Se tiver terceiro com terceiro, e assim por diante. Nosso caso, 2 vezes 4 é 8. E os 2 segundos, 3 vezes 5, 15. Daqui para frente, vamos encarar simplesmente como se fosse dividir isso aqui, 115, em partes diretamente ao 8 e ao 15. Fácil, né? Passamos aqui, aquele caso mais simples, é só somar os valores. 8 mais 15 é o 23. Para o caso da constante, vamos tomar o todo, que é o 115, e dividir pela constante. Ou seja, 115 dividido por 23 é o 5. Pronto, senhores, acabamos o problema, porque para você calcular cada uma das partes, vamos tomar o que? A constante e multiplicar pelo caso 8 e pelo caso 15. Ou seja, multiplicamos o resultado por cada um dos números dados na sequência 1, passo 1, melhor dizendo. Ou seja, 5 vezes o 8 é o 40 e 5 vezes o 15 é o 75. As partes, então, 40, 75. Querendo conferir, adiciona as duas, né? 40 mais 75 e nos fornece o 115. Então, aí um modelo, senhores, para você conseguir resolver problemas de divisão proporcional, respectivamente direta, pelo meio da aritmética. Vamos ao 6. Dividir 390 inversamente proporcionais a 2, 4, 3 e 5 ao mesmo tempo. Então, senhores, vamos ter que dividir 390 em partes inversa ao mesmo tempo, e usando aqui o método da aritmética, bem parecido com o anterior. Primeiro, vamos fazer o que? Você vai ter que multiplicar os inversos dos números dados respectivamente, ou seja, o primeiro inverso da primeira série com o primeiro inverso da segunda. O segundo inverso da primeira série com o segundo inverso da segunda. Ou seja, 1/2 vezes 1/3 nos fornece 1/6. 1/4, que é o inverso de 4, vezes 1/5, que é o inverso do 5, nos fornece 1/20. Bom, para então facilitar o problema, vamos fazer a redução ao mesmo mínimo. Ou seja, tirando aqui o mínimo do 6 e do 20, tá? Para a gente trabalhar diretamente, fica bem melhor, você obtém o 60. Redução, ora, nós temos o mínimo 60, 60 que dividido por 6, 10, vezes 1, 10. 10 sobre 60 é a primeira. 60 dividido por 23, vezes 1, 3. É a nossa representação da segunda série, do segundo termo. Bom, então abandonamos aqui os denominadores e desde o passo passado ficamos a trabalhar com os numeradores. É o mesmo, repetimos, dividir diretamente 390 ao 10 e ao 3. Fácil, não? Somamos aos dois, chegamos ao 13. Para o cálculo da constante, vamos fazer o que? Tomamos o todo, 390, dividindo por 13, que é o 30. Essa é a nossa constante. Para o caso do cálculo das partes, cuidado que você deve tomar, que você deve multiplicar o resultado obtido da constante por cada um dos valores que nós temos. No caso, o 10 e o 3. Ou seja, 30 vezes o 10 nos fornece o primeiro, que é a primeira parte, é 300, e a segunda, o 30 vezes o 3, que é o 90. E chegamos então às duas partes, né? 390 dividido inversamente proporcional 2
2 e 4 e 3 e 5, é no caso 390. Conferindo, ou checando, 30 mais o 90 é o 390. Então, senhores, um exemplo de inversamente divisão proporcional simultânea inversa pelo método aritmético. E finalmente, senhores, um problema 7. 3 funcionários receberam a incumbência de dividir entre si 620 documentos para arquivar. Temos aí uma repartição e temos 3 funcionários que devem dividir 620 documentos em arquivos. Bom, decidi dividi-la em partes diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 9 e ao mesmo tempo, quer dizer, simultaneamente, inversamente proporcional aos 7, 14 e 28, respectivamente. Isso quer dizer, o primeiro com o inverso do primeiro, o segundo valor que é direto com o inverso do segundo, que é o 14, o terceiro da primeira série com o terceiro inverso da segunda. Bom, quantos documentos foram arquivados apenas pelo terceiro funcionário? Vamos fazer aqui da seguinte forma. Primeiro, vamos organizar as frações obtidas cujos numeradores são os números que exprimem a proporcionalidade direta, pessoal que vem direto, os valores do diretamente vamos trabalhar no numerador, e cujos denominadores exprimem a proporcionalidade indireta, ou seja, o 7, o 14 e o 18 vão funcionar como os denominadores do 3, do 5 e do 9, respectivamente. Ok? Então, vai ficando, ó, 3 diretamente a 3, mas inversamente a 7, ficamos com 3 sétimos. Segundos, diretamente ao 5, inversa ao 14, 5 por 14. Terceiro, direto ao 9, inversa ao 28, 9, 28 avos. Bom, vamos então melhorar isso aqui, ou seja, vamos transformar ou reduzir essas frações ao mesmo mínimo. Para isso, senhores, vamos executar o MMC do 7, 14, 28, que é o 28. Redução, 28 por 7 dá o 4 vezes 3, 12. 28 por 14 é o 2 vezes 5 é o 10. E 28 dividido por 28 é 1 vezes o 9 é o 9. Essas são as nossas 3 frações. E para melhorar mais ainda, cancelamos os denominadores, passamos a usar os numeradores. Pronto, a constante, o problema passou a ser como dividir 620 em partes diretas a 12, a 10 e ao 9. Para isso, vamos encontrar a nossa constante. Assim sendo, vamos somar o 12 mais o 10 e o 9, chegamos a 31. Constante da proporcionalidade, 620 dividido pelo 31, que é o 20. Pronto, acabou o problema. As partes, no caso as partes, multiplicamos o resultado da parte 3, que são esses 3 aqui, 12, 10 e o 9, pela constante, né, senhores? Então, no caso, será 20 vezes o 12, é o 240, 20 vezes o 10 nos fornece 200, e 20 vezes o 9, que chegamos a 180. Como o problema pede apenas a terceira parte, digamos, o terceiro funcionário, este vai arquivar, né, no caso, 180 documentos. Bom, senhores, aí uma maneira, pode-se dizer, bem prática, né, de você resolver uma divisão simultânea, né, direta e inversamente, a situação de problemas diretamente proporcional, desculpa aí, a 3 partes, né, simultaneamente. Bom, valeu. Deixamos aqui esses 8 problemas para os senhores. Não deixamos a resposta para você habituar-se com o método conferir no final de cada um deles, né? Você sempre já verificou, nós somamos e tem que fechar o todo. E no mais, senhores, um pouquinho da nossa praia, da nossa lindérrima Praia das Águas Belas, olha aí como é que é. E Cascavel, uma cidade litorânea, praticamente, que se encontra a 57 quilômetros da capital do estado do Ceará, que é Fortaleza. Bom, gente, do mais, um abraço, bons estudos, valeu, até a próxima.